Bom, pessoal, tendo falado da vida do HPL e da mitologia criada por ele nos vídeos anteriores, nós vamos hoje tratar da influência que ele teve em toda a cultura pop. E aí sim, você que não conhece o trabalho do cara ou acha superestimado, vai ter uma real ideia do quanto você já consumiu de Lovecraft sem ter lido ou gostar dele. E pra ficar claro, hoje eu nem vou falar de filmes ou jogos realmente baseados em contos dele, cujos nomes são iguais aos dos contos ou personagens. Bom, pelo menos não detalhadamente, eu só vou abordar aqui obras que são originais, mas que bebem da fonte ou que apenas prestam homenagens mesmo. Futuramente eu até posso falar dos melhores filmes e jogos assumidamente baseados em Lovecraft, mas sinceramente não tem lá muita coisa que preste não. E como vocês sabem que o Carex tem uns toques com arrumação, eu vou abordar a influência do queixão na indústria do entretenimento através de tópicos, ok? 1. Filmes. Quem é mais das antigas ou só curte filmes de terror clássicos mesmo, já deve ter ouvido muito falar de Vincent Price. Pra quem não sabe, ele é o Zé do Caixão, quer dizer, o Zé do Caixão é um tipo de Vincent Price brasileiro. Hey, can I ask you a question? Yes, of course. Well, in all the scary movies you've done through the years, well, you're always turning into a vampire. Well, how do you do that? E o Vincent Price é muito conhecido por algumas adaptações de contos do Edgar Allan Poe como seus filmes. Porém, um dos filmes mais famosos dele, The Haunted Palace, traduzido aqui como Castelo Assombrado, não é baseado em um conto do Edgar Allan Poe, mas sim no estranho caso de Charles Dexter Ward, do HPL. Quando eu vi esse filme, eu fiquei fulo da vida com isso, porque isso é praticamente um estelionato, ou alguma coisa do tipo, sei lá. Obviamente, nos anos 60, ninguém conhecia muito Lovecraft, e um filme que levava o nome do Edgar venderia muito mais. Mas, pô, botar o nome do conto de outro cara com o roteiro do Lovecraft é sacanagem. Todo o conceito de apocalipse zumbi, imortalizado pelo filme A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, bebe da fonte do conto Reanimator, onde um cientista experimenta uma substância que ressuscita os mortos, mas eles voltam como monstros comedores de carne. E sim, se você lembrou do Resident Evil, é porque o enredo do jogo é chupado e cuspido de Reanimator. E a ironia disso é que o Lovecraft escreveu Reanimator meio que de má vontade, porque, como dito no primeiro vídeo, teve uma época da vida dele que ele estava passando fome, então ele fez duas coisas que ele não gostava nos contos dele. Falar sobre terror, no estilo jumpscare mesmo. E 2, esticar um conto o máximo possível só para ficar pingando $5 por dia. Existe uma trilogia de filmes de Reanimator, mas só o primeiro é realmente baseado no conto do HPL. Esse filme é famoso pelos efeitos toscos e violência quase cômica, por isso, se você quiser realmente conhecer a história, é óbvio que eu vou recomendar que você leia o conto, ok? Outra citação obrigatória é a franquia Evil Dead, cuja tradução provoca ânsia de vômito no careca toda vez que eu vejo. Sério, a morte do demônio? Evil Dead é literalmente mortos malignos, cadáveres malignos. Sempre achei que rolou uma confusão com Devil's Death aqui. Mas enfim, pra quem conhece a franquia, sabe que toda a bosta que acontece das pessoas virarem zumbis e tal é por causa de um livro chamado Necronomicon. Apesar de muito jovem bruxinho jurar que esse livro existe de verdade, oficialmente o Necronomicon é uma criação fictícia do Lovecraft. E no original ele nem é feito de pele humana não, é só um livro comum mesmo, mas que tem várias informações sobre os antigos. E geralmente é depois de ler o Necronomicon que os protagonistas começam a se envolver com as bostas que rolam nos contos do Lovecraft. Quando se fala de filmes inspirados em Lovecraft, o melhor, na minha opinião, é In the Mouth of Madness, do John Carpenter. Conhecido aqui como A Beira da Loucura, mas também como A Bíblia de Satanás. Acaso você não viu por aqui o Satanás? Quem? Nada nesse filme fala explicitamente que é do Lovecraft.
Mas quem conhece as obras do Queixão sabe que um protagonista que fica louco depois de investigar um escritor que traz criaturas disformes de outra dimensão através dos seus livros é puro suco de Lovecraft. Existem muitos outros filmes que seguem o estilo do HPL sem ser necessariamente baseados na obra dele. A Névoa, como aquele final que te deixa triste por 3 dias. Underwater, que se não me engano aqui é Ameaça Profunda, e que tem o meu amorzinho, a Jessica Henwick, e muitos outros. Mas para fechar os filmes, a gente tem que obrigatoriamente falar de Prometheus. E pula essa parte se você nunca viu o filme e não quiser spoiler, ok? Existe um conto do Lovecraft chamado Nas Montanhas da Loucura. Nele, uma equipe de cientistas descobre uma cidade na Antártida onde viviam as Elder Things, geralmente traduzida aqui como coisas ancestrais ou coisas anciãs. E investigando essa cidade, eles descobrem que na verdade essas criaturas que parecem um cruzamento de anêmona com estrela do mar eram na verdade cientistas que desenvolveram geneticamente a vida na Terra, mas que se ferraram porque algumas das suas armas biológicas, as amebas gigantes chamadas Shoggoth, se descontrolaram e destruíram a cidade toda. E esse também é basicamente o roteiro do Prometheus. Troca só as Elder Things pelos engenheiros, os Shoggoths pelos aliens e encaixa tudo certinho. O negócio foi tão copiado que quando o diretor Guillermo del Toro tentou arrumar patrocínio para fazer um filme de Nas Montanhas da Loucura, nenhum estúdio quis porque seria uma cópia de Prometheus, sendo que Nas Montanhas da Loucura é de 1931. Trágico. Trágico. 2. Quadrinhos e desenhos. Os contos de Lovecraft geralmente se passam na Nova Inglaterra, a parte litorânea dos Estados Unidos que pega Nova York, Boston, Massachusetts. Massachusetts. E, é claro, Providence, a cidade que Lovecraft viveu e amou toda a sua vida. Mas em muitos contos ele inventa cidades e locais fictícios, como a lúgubre Innsmouth, por exemplo, a Universidade Miskatonic, especializada em ocultismo, e, é claro, a cidade de Arkham. Então, você que é fã do Batman já sabe de onde veio o Asilo Arkham, sendo que hospícios e loucura está sempre super relacionado com tudo que o HPL escreve. Existe até uma revista chamada Batman The Doom That Came to Gotham, que é uma referência direta ao conto The Doom That Came to Sarnath. Essa revista coloca um morcegão contra um culto aos antigos e é desenhada pelo Mike Mignola. Recentemente ela ganhou até uma animação. Mean to do this city harm. E falando em Mike Mignola, o Ogdru Jahad das histórias do Hellboy é claramente uma entidade Lovecraftiana. Ou são, né? Porque são 7 na verdade. No filme do Guillermo del Toro, o visual da criatura parece ter pulado das páginas do conto do Queixão, literalmente. Além disso, o Abe Sapiens nada mais é do que um dos Deep Ones, ou Profundos, criaturas meio homem, meio peixe do conto A Sombra sobre Innsmouth. Na Marvel, a gente tem os seres de muitos ângulos, a versão da Marvel dos antigos. Mas você também acha uma cacetada de referências a Lovecraft em Conan, Doutor Estranho, o Shuma-Gorath, por exemplo, é evidentemente uma entidade Lovecraftiana. E algumas histórias do quarteto, como O Fim, escrita e desenhada pelo Alan Davis. Aliás, o Alan é um fã declarado do HPL e sempre bota referências às criaturas dele em todas as suas histórias. Na DC, a gente pode citar os Abissais, inimigos do Aquaman baseados nos já citados Deep Ones, os Profundos. O Eclipso, que usa uma pedra claramente baseada no trapezoedro brilhante do conto O Assombro das Trevas. Além de uma infinidade de criaturas e referências que, como já dito antes, deixariam esse vídeo gigantesco. Mas é claro que eu não vou esquecer do episódio do desenho da Liga da Justiça, do Grunge e a bicuda contra o Cthulhu. Quer dizer, o Icthulhu. Em mangás, obviamente, também tem toneladas de referências ao Queixão.
os japoneses gostam muito de Lovecraft, por motivos óbvios, né? Existe uma entidade dos contos de Lovecraft muito importante chamada Nyarlathotep. E como ele é o único monstro que consegue assumir forma humana, os japoneses não perderam tempo e o transformaram em uma menina fofinha no anime Nyaruko-san. E além de Lovecraft, o anime ainda faz referência a Kamen Rider, ou seja, eu sou praticamente obrigado a ver essa bosta. O Lovecraft em pessoa está presente em Bungo Stray Dogs. Existem também cartas de Yu-Gi-Oh! Baseadas em Lovecraft, como a Chave de Prata, do conto de mesmo nome, e a entidade exterior Nyarla, que é o Nyarlathotep. E uma cacetada de referências Lovecraftianas em Digimon, Parasite, Berserker, Fate, Grand Order, Junji Ito, etc, etc. Fora os que eu não conheço porque eu não sou muito de ver anime moderno. Mas tu acredita que até um dos Cavaleiros de Hades, de Cavaleiro do Zodíaco, é baseado em Lovecraft? Você estava certo de que havia derrotado Aldebaran com essa sua fragrância profunda, não é mesmo? Mas a verdade foi que ele destroçou o seu corpo em pedaços com o grande chifre. Isso é besteira! Meu corpo não foi destruído! Isso não é possível! E eu nem vou falar dos desenhos americanos antigos, hein? Se não, já viu, né? Games. Aqui então dava pra ficar até domingo falando. Só Shin Megami Tensei já dava um vídeo inteiro, o que iria ser derrubado devido ao excesso de pornografia, né? Magic e Dungeons & Dragons são recheados de criaturas e lugares diretamente saídos dos contos do Lovecraft. E Skyrim tem uma DLC totalmente dedicada a HPL, com direito a Deep Ones gigantes, mini quitulinhos e estruturas com arquiteturas loucas. Aliás, o próprio Hermeus Mora, um dos deuses do panteão dos Daedra, é claramente uma criatura Lovecraftiana. I am Hermeus Mora. Bloodborne é puro suco Lovecraftiano. Os Breath and Moon de Dead Space também seguem o mesmo estilo. E Castlevania é cheio de inimigos dos contos dele também. É até chato eu ficar falando de tudo que foi usado sobre HPL em videogames. Tipo, Alone in the Dark, Quake, Fallout, Terraria, The Witcher. Até em Call of Duty deram um jeito de colocar referências a ele. Mano, até em Pokémon já rolou umas paradas meio HPL. Então, meu amigo, Lovecraft na cultura pop é igual glúten. Você pode nem saber que está consumindo, mas está comendo em tudo quanto é lugar. E por hoje é só, pessoal. Por enquanto, isso é o que eu tinha para falar de HPL com vocês. Mas pode ser que algum dia eu faça algum vídeo tipo os melhores filmes baseados nele, jogos ou até os melhores contos mesmo. Só depende de vocês aí nos comentários. O poder é de vocês! Então o Careca vai ficando por aqui. Beijo nas crianças e tchau!